Quando foi o momento em que você decidiu conhecer a Jesus de verdade? Não só de ouvir falar, mas de realmente viver na presença dele. Oi, gente, tudo bem com vocês? Cá estou eu com mais um vídeo para vocês. E dessa vez eu vou falar sobre um assunto muito interessante, que é, acredito eu, algo necessário. Vamos falar sobre Jesus, sobre conhecê-lo de maneira verdadeira. Como eu falei aqui no início do vídeo, eu pergunto para você novamente, qual foi o momento, né, melhor dizendo, em que você percebeu, que você decidiu conhecer a Jesus de maneira verdadeira? Eu pergunto isso porque, pra mim, por exemplo, eu frequento a igreja desde criança, desde muito tempo. Eu nasci em berço evangélico. Só que eu percebi que por muito tempo eu frequentei, só que o momento em que eu realmente procurei conhecer Jesus de verdade mesmo, conhecer a Deus, procurar a Deus, foi foi depois, muito depois. Eu frequentei desde muito jovem, só que quando eu realmente procurei conhecer a Deus, foi algo que acabou demorando um pouquinho, foi um processo um pouco lento. E eu sei que muitas pessoas enfrentam o mesmo, porque eu acredito que é algo que acontece demais, principalmente no momento de adolescência. Então, eu gostaria de passar aqui hoje para falar para vocês que se você decidiu isso, se você já percebeu isso, amém. Continue nesse propósito de conhecer a Deus, de conhecer a Jesus, porque a partir do momento que você conhece esse amor inefável, esse amor maravilhoso que provém de Deus, você já não consegue mais viver sem. Agora, se você ainda não parou para pensar nisso, se você nunca pensou, nossa, eu não conheço a Jesus de verdade, ou algo relacionado, eu te convido a ficar nesse vídeo e eu te convido a começar a pensar dessa maneira, começar a ter essa reflexão na sua vida. Jesus, ele é maravilhoso, ele é extraordinário. Só que a partir do momento que nós começamos a seguir, né, na igreja, nós frequentamos a igreja, muitas das vezes nós acabamos entrando em uma rotina. E em meio a essa rotina, às vezes a gente tá ali ouvindo louvores, cantando, ouvindo, sabe, palavras e tudo mais. Só que a gente não tá atento, nós estamos adormecidos, nós estamos desapercebidos. Então é nisso que muitas das vezes nós acabamos por falhar. Então, o que nós temos que fazer é entender, procurar mudar isso, não continuar na mesma coisa. O Evangelho de Deus, ele é extraordinário, é maravilhoso e é incrível seguir a Deus. Só que realmente viver esse amor já é algo um pouco mais complicado. Complicado porque nós sabemos que a vida do cristão é uma vida onde vive em constantes batalhas espirituais, luta diária contra a carne, nós temos que deixar muitas coisas, assim como está escrito lá em Marcos, né, no capítulo de número 8 e no verso de número 34, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então nós temos que negar o nosso próprio eu. Né? Então nós temos que negar, e negar o nosso próprio eu é negar os desejos, os prazeres da carne. Isso é algo difícil, não é algo fácil. Ah, mas eu já sigo a Jesus, eu já sigo a Deus, já tô na igreja há muito tempo, mas não é sobre isso. Seguir a Jesus vai muito além do que é nos cultos ao domingo ou durante a semana. Seguir a Jesus é uma escolha diária, é algo diário, é o que nós temos que fazer todos os dias. É um confronto dentro de nós mesmos. É realmente viver o Evangelho. E nós sabemos, quem realmente lê ali as Escrituras, já tem um conhecimento, base bíblica, sabe que viver o Evangelho não é nada fácil. Não é algo fácil, é algo que é dolorido. É dolorido, mas é algo que vale muito a pena. Porque nós sabemos que aqui na Terra nós somos peregrinos. O nosso lar não é aqui, o nosso lar é no céu. Então, é algo que por mais dolorido que seja, por mais frustrante que às vezes possa parecer, ou muitas das vezes as pessoas, né, olhar, dar risada, ficar zombando, né, essa pessoa pode enfrentar isso, ela sabe que ela não fica enfraquecida por conta disso. E às vezes se ela ficar, mesmo que ela fique, ela sabe que a força dela não provém do próprio esforço, mas provém de Deus, provém de Jesus. Claro que a pessoa tem que se esforçar também, tem que se posicionar. E o Evangelho é isso, é um posicionamento diário também. Você tem que procurar negar a si mesmo e se posicionar todos os dias sobre quem você é. E é por isso que você tem que conhecer a sua identidade em Deus. Ah, eu estou na igreja, mas o que eu faço na igreja? Por que eu estou na igreja? Por que eu estou adorando a esse Deus? Por que eu estou glorificando a Ele? Para você entender o motivo disso, você tem que conhecê-lo de verdade. Então é bom entender que andar com Jesus, seguir a Jesus, começa quando o meu eu termina, quando o seu eu termina. E seguir, né, tomar a nossa cruz é morrer para si mesmo todos os dias. E isso não é perda, gente, é o começo de uma vida verdadeira. A gente tem que ter isso em mente. Agora voltando. Como eu percebi que eu precisava seguir mais a Jesus, né? Eu percebi isso porque... Ai, gente, o caderno caiu. Peraí, só um minutinho. Ficou engraçado o vídeo aqui. Ai, Jesus, calma aí.
Então, como eu falei na adolescência, né? E realmente eu percebi isso na adolescência também. E por que que eu percebi? Como eu percebi, pra mim, pelo menos, como o que aconteceu foi, eu frequentava a igreja desde muito jovem, desde muito nova, assim, berço evangélico, né? E tudo mais, eu frequentava e tal. Só que a partir de um momento, a gente tem que entender que quando a gente é criança, a gente sente a presença de Deus também. Deus, ele fala com criança também, ele usa as crianças também. Só que a partir do momento que a gente começa a ficar, né, ali, a gente vira um adolescente, por exemplo, começam a surgir muitas coisas, muitas dúvidas, muitas questões. E é um momento que eu acho assim que é decisivo, gente. É decisivo porque aparece muita proposta do mundo, aparece muita coisa. E é o momento onde você tem que se posicionar. Ah, posicionar por quê? Porque você tem que decidir. Ah, você segue Cristo ou você segue ao mundo. Não tem como você servir a dois senhores. Tá escrito na Bíblia. Então, você se posiciona. E eu lembro que eu tava em uma questão, assim, uma batalha sobre algumas coisas. Eu nunca saí da igreja, mas sempre apareceu coisas assim, né, pra seguir do mundo. E o que acontece muito com o jovem é isso. Às vezes não é nem sair da igreja, mas é dentro da igreja mesmo, ele acabar se enfraquecendo ali na fé e não perceber. Porque o que a gente vê muito hoje em dia é, às vezes a pessoa tá na igreja, mas ela não tá vivendo segundo Cristo, ela não tá vivendo o evangelho. Ela tá ali dentro, mas ela só tá com o corpo, a alma dela tá em outro planeta. O pensamento dela tá lá em casa, tá lá nos amigos, tá lá em outro lugar. Então é algo que acontece com frequência. E pra mim, quando eu realmente percebi que eu precisava conhecer mais de Jesus, né? Foi conhecendo ali pessoas que caminhavam na fé também. Foi através dos meus amigos. Que eu tinha amigos assim que caminhavam na fé, que tinham uma vida com Jesus, que falavam sobre Jesus, falavam questões bíblicas, e às vezes eu não sabia, eu ficava, nossa, eu tô há tanto tempo na igreja, eu não sei sobre isso. Eu tô há tanto tempo adorando a Jesus e eu não conheço a Jesus de maneira verdadeira. É algo que demora, porque é mesmo de você estar ali em um lugar, você tá, às vezes, numa festa, aí você se pergunta, nossa, quem é o aniversariante? Eu não conheço, mas você tá ali. Agora, com Jesus é do mesmo modo, você tá ali na igreja, mas você não conhece o dono do lugar, você não conhece de verdade. E quando eu percebi isso, eu imediatamente comecei a procurar questões, procurar, né, mais sobre na Bíblia e tudo mais. E o amor maravilhoso, o amor indescritível de Jesus me alcançou. A graça me alcançou. E a partir do momento que a graça de Jesus é derramada sobre você, você conhece a Deus, não tem como você viver sem essa graça e sem esse amor. Então eu te convido a reflita. Eu realmente conheço a Jesus? Eu realmente estou preparado? Porque nós sabemos que a vida de Jesus está próxima. Nós não sabemos quando irá acontecer. E se acontecer amanhã, será que você está preparado? Será que você vai? Será que você vai junto com o povo de Deus? Então não queira ficar só frequentando. Ah, eu já frequento já é suficiente. Não é. Não, de nada adianta você estar na igreja, frequentando, e chegar em casa já não estar com o mesmo ânimo, já não ler a palavra, já não procurar fazer um jejum, uma consagração, ter um tempo de intimidade com Deus. Não adianta. É nesse tempo de intimidade que você constrói a sua história, a sua trajetória com Cristo. É ali onde há o choro, as lágrimas são derramadas e Jesus escuta cada uma delas. O Espírito Santo intercede por você, né, e faz tudo acontecer. Então é algo importante. Procure conhecer a Cristo de maneira verdadeira. Procure ser luz. Ah, por que eu tenho que ser luz? Deus é a nossa luz. E a partir do momento que nós aceitamos a Deus, o Senhor, ele deposita essa chama, essa luz dentro de nós. E por onde quer que você ande, as pessoas reconhecem que você é um servo de Deus. E outra coisa, a luz, ela manifesta, ela revela e ela faz separação entre as trevas. Então, quem caminha com Deus, quem tem essa luz, essa pessoa, ela consegue fazer distinguir as trevas. Ela já não consegue mais ficar nesse ambiente. Onde quer que esteja, né, em trevas e tudo mais, essa pessoa já faz a diferença, entendeu? Essa pessoa faz a diferença. E a luz, além de tudo isso, ela é o caminho do justo também. Além disso, a luz é a palavra, a palavra é o caminho que ilumina a nossa vida, certo? Então a palavra, ela ilumina o nosso caminho, ilumina a nossa vida, a nossa trajetória com Deus. Então é algo muito importante. Procure conhecer. É através da escritura que você vai ter intimidade, através da oração, do jejum e da consagração. Esse é o segredinho, esse seria o macetezinho da vida cristã. Jejue, ore, não sei o que fazer, consagre a Deus, procure ter intimidade com Ele. Mas eu tô há muito tempo afastada, eu já entendi que eu preciso de Jesus, mas pra mim é difícil. Difícil, pode estar tudo difícil, mas não é tarde. Você ainda pode, né, construir esse caminhar, mergulhar, sair do raso com Deus. Você só tem que se posicionar. Nós temos que sair do superficial. Não é para mostrar para o amigo ou
sei lá pra quem. Você tem que mostrar pra Deus. Não é sobre a aparência espiritual. Eu sou mais espiritual que tal pessoa, eu vou orar mais do que tal pessoa, eu vou ler mais. Não, não é sobre isso. É sobre realmente conhecer a Jesus, é realmente exercer a sua fé de maneira verdadeira. E o que é a fé? A fé é acreditar, mesmo você não estando lá, você tá acreditando, você tá confiando, você tá tendo fé. Então é ter fé em Jesus, é confiar de que as coisas vão acontecer segundo o que Ele deseja, segundo o que o Senhor orienta. E outra coisa, é importante também ler a palavra. Leia a palavra de Deus, faça um plano de leitura, use aplicativos, o que mais temos hoje em dia é isso. Pegue a sua Bíblia, abre um versículo, leia, procure o contexto, nunca leia um versículo isolado, procure entender o contexto. Se para você é difícil, procure alguém para te ajudar. Eu posso fazer mais vídeos também sobre isso, que eu acho que vai auxiliar bastante, que é algo que pode ser meio complicado no início, mas depois que você pega o jeito, não há quem te pare, tá? Você vai ver que é maravilhoso. Você vai ver que as coisas vão começar a fluir. Elas começam a fluir de maneira que você fica até, nossa, como eu vivia sem isso, né? Então procure não viver uma fé, né? Uma vida espiritual superficial. Procure viver uma vida rendida a Cristo, rendida a Deus, rendida àquilo que Ele deseja de você. E no final das contas, né, para finalizar aqui, o que eu digo é: já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então, que Cristo venha habitar em seu ser, que Cristo venha renovar a sua fé e que você venha procurar conhecer a esse Jesus. Procure ter boas amizades que também te ajudem a ter... não a se comparar, mas que venham te ajudar na caminhada. Porque se às vezes você vê, meu amigo tá ali, tá falando sobre Jesus, nossa, como é legal ouvir ele falando, né, sobre Jesus, dá até vontade de conhecer mais. É isso que você precisa. Eu não conheço ninguém assim. Então seja você essa pessoa. Vire essa pessoa que as pessoas olhem assim e falam, nossa, meu Deus, como essa pessoa me traz paz, é tranquila, né? Tem os frutos do Espírito Santo, tem os frutos, né? Então, é algo importante. Então, não fique querendo, eu vou esperar alguém chegar assim na minha vida. Não precisa esperar um amigo chegar desse jeito. Você pode ser esse amigo. Antes de você pedir pessoas que sejam assim para Deus, se transforme nessa pessoa também. Porque muitas pessoas estão precisando de amigos, de pessoas assim ao lado. Então procure fazer dessa maneira, que eu tenho certeza que vai dar certo. E com isso eu encerro mais um vídeo. Espero que vocês sejam muito edificados e que Deus fale profundamente o coração de cada um. Que Deus abençoe. Amém? Tchau, tchau.